A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para mais um devocional. E você que chegou agora, nós estamos fazendo o devocional. Nosso devocional Café Crente, segunda, quarta e sexta, às 9 horas, está sendo liberado aí o nosso devocional. E nós estamos meditando em Hebreus 12. Falamos nos devocionais anteriores sobre os atributos de Deus, atributos morais, atributos exclusivos de Deus. E hoje Deus nos direcionou para estarmos meditando aqui em Hebreus 12. No devocional passado nós falamos do primeiro versículo de Hebreus 12. E hoje nós iremos meditar no segundo versículo. E o título diz assim: Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Tá muito bom esse devocional, continue conosco, vamos meditar nessa palavra, vamos, como eu sempre falo, vamos mastigar devagar e vamos tirar coisas maravilhosas aqui para nossas vidas. Se você tiver uma Bíblia aí, abra sua Bíblia conosco e vamos meditar. Vamos ler o versículo 2, que diz assim: Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então aqui a gente fala, a gente vê a respeito da corrida, como falamos no devocional anterior, da corrida da fé, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Nós começamos essa corrida. Quando nós nascemos de novo, nós começamos essa corrida. E nessa corrida, que não é para chegar primeiro, para ver quem chega primeiro, para ver quem é melhor, mas para perseverarmos e todos nós vencermos. Então a corrida da fé, que tem muitos desafios, mas nós precisamos perseverar, nós precisamos ter constância, né? Como nós vimos anteriormente, precisamos olhar para Jesus, e é isso que nós vamos ver hoje, olhando para Jesus, para nós conseguirmos chegar no nosso destino, né? Porque a Bíblia diz que nós não somos daqui, nós somos como forasteiros, né? Nós somos estrangeiros, né? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós já não somos mais cidadãos do mundo, mas somos cidadãos do céu. E como cidadãos do céu, nós precisamos ter constância, olhar para Jesus, para que a gente possa vencer, para que a gente possa chegar, né, na nossa terra que nos é prometida, no céu, vivemos eternamente com Jesus. Porque do que adianta, né, vivermos tantas coisas maravilhosas nesse mundo aos nossos olhos, e não conseguimos vencer. Tem uma frase que diz, né, é melhor o final das coisas do que o início. Acredito que seja assim, porque o mais importante é nós vencermos, é nós chegarmos, é nós conquistarmos o nosso prêmio, que Jesus, ele conquistou naquela cruz. E ele subiu e ele falou: eu vou, mas eu voltarei para buscar vocês, né? Permaneçam firmes. E ele mandou o Espírito Santo. Ele falou: eu venci o mundo, eu venci o mundo. E Jesus, ele está falando para nós hoje: olhem para mim para que vocês possam vencer. Então vamos lá, vamos meditar um pouco aqui, falando sobre como nós devemos olhar para Jesus. Nós temos algumas referências aqui e vamos meditar na palavra. Na nossa corrida da fé, como que nós devemos olhar para Jesus, né? Primeiro, Jesus, ele é o nosso maior exemplo de confiança em Deus. E já vamos ver aqui Hebreus 5,
Hebreus, melhor dizendo, 2. Jesus é o nosso maior exemplo de confiança em Deus. Hebreus 2, 13, que diz assim: E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E outra vez, porei nele a minha confiança. Glória a Deus. Ele é o maior exemplo de confiança. Jesus é o maior exemplo de dedicação à vontade de Deus. Vamos ler Marcos 14. Vou pegar a minha outra Bíblia aqui, porque aí eu não preciso estar tirando da nossa referência aqui de Hebreus. Marcos 14, 36. Marcos 14, 36. Jesus como, o maior exemplo de dedicação à vontade de Deus. Então, 14, 36 diz assim: E disse, Jesus falou assim, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então aqui nós vemos quanto Jesus se dedicou para estar fazendo a vontade de Deus. Então, ele foi e ele é o nosso exemplo. Jesus é o nosso maior exemplo de oração, Jesus, ele deu exemplo em tudo, para que nós seguíssemos os passos dele. Então, Jesus, nosso maior exemplo de oração. Marcos capítulo 1, versículo 35, que diz assim, olha que maravilhoso isso aqui. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar secreto e ali orava. Então aqui Jesus, ele se retirou ainda muito cedo, foi para o seu lugar secreto ali e orava. E quantas vezes a gente vê aqui na palavra de Deus Jesus orando, Jesus buscando a Deus para ser o nosso maior exemplo, para nos mostrar que nós também conseguimos ser pessoas obedientes a esse Deus, pessoas que realmente buscam a Deus. Então, Jesus é o nosso maior exemplo de oração. Jesus é o nosso maior exemplo de vencer as tentações e os sofrimentos. Vamos voltar aqui para Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, e o versículo 15, que diz assim, Jesus, o maior exemplo de perseverança, aliás, de vencer as tentações e sofrimentos. Hebreus 4, 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então aqui, ele venceu as tentações, ele sofreu, em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Então nós sabemos da história de Jesus, quando Jesus ele foi levado aquele lugar para ser tentado, pelo diabo, e tantas coisas que Jesus passou, tantas tentações, tanto sofrimento que Jesus passou, mas ele venceu. Ele nos mostra aqui que nele nós também podemos vencer. Aleluia, porque se nós estivermos nele, aleluia, nós iremos dar frutos, E quando nós estamos em Jesus, nós conseguimos vencer as tentações e ali nós estamos frutificando, porque aqueles que estão à nossa volta estão vendo
que nós estamos vencendo as tentações e ali nasce dentro de cada um aquele desejo de querer também buscar esse Deus, né? De querer entregar a sua vida para Jesus. Então Jesus é o nosso maior exemplo de perseverança na lealdade ao Pai. Hebreus 12. Vamos voltar aqui para Hebreus 12, 2 e 3, que diz assim, nós estamos lendo, né? Considerai, vamos ler, já acabamos de ler o 2, né? Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então ele perseverou, ele foi leal ao Pai. E aqui agora nós vamos ver que Jesus foi o nosso maior exemplo de terminar a obra para a qual Deus nos chamou. Jesus terminou, né, a obra que ele veio fazer aqui na terra quando Deus o enviou para vir a esse mundo, né? E ele foi o nosso maior exemplo de alguém que terminou, que cumpriu a sua missão aqui nesse mundo. Ele veio, para resumir, né? Morreu e cumpriu a sua obra aqui na terra. Então, ele conta conosco para que nós possamos também cumprir, né, a obra, terminarmos a obra para a qual Deus nos chamou aqui nesse mundo, que é de sermos luz, de sermos sal e levarmos, né, alcançarmos pessoas para também desfrutar, né, do gozo eterno juntamente com o nosso Deus. E segundo aqui, Jesus é nossa fonte de energia, amor, graça, misericórdia e auxílio. Nossa maior fonte, nosso exemplo de fonte, né? Nossa fonte de energia, amor, graça, misericórdia e auxílio. Vamos ver umas 5 referências aqui para a gente estar meditando, para a gente fazer a nossa oração nesse devocional aqui maravilhoso. Hebreus 4, 16. Hebreus 4, 16, que diz assim: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Glória a Deus. Hebreus 7, 25. Hebreus 7, 25, que diz assim: Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então tá aqui um Deus de amor, né? Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 10, 22. Hebreus 10, 22 diz assim: Cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa.
Que palavra maravilhosa. Aqui, essa palavra nos exorta, né, a perseverarmos na fé, tendo o nosso coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. E, para finalizarmos aqui, Apocalipse 3, 21, para fecharmos aqui esse devocional de hoje com chave de ouro, hein? Apocalipse 3, 21, que diz assim: Ao que vencer, lhe concederei, aqui é Jesus falando, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Que maravilha, que promessa! E nós precisamos crer. Você ainda crê nessa promessa? Você ainda crê que você tem um lugar preparado por Jesus? Aleluia! Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, de Jesus. Jesus que está dizendo, e me assentei com meu Pai no seu trono. Glória a Deus por essa palavra. E o que eu peço é que você compartilhe essa palavra com alguém. Eu sinto no meu coração que Deus, Ele vai levantar muitas pessoas. Vai despertar muitas pessoas. E é por isso que nós estamos aqui. Para que o nome do Senhor seja exaltado. Então seja a boca de Deus. Seja um canal de bênção na vida de alguém. Compartilhe essa palavra com alguém. E que o nome do Senhor seja exaltado. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigada, Senhor, por mais essa palavra que tem falado conosco. Como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é fiel. E o que nós mais queremos, Senhor, é seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus. Olharmos para Ele. Não olharmos para os homens, para as circunstâncias. Não olharmos com um olhar humano, mas olharmos com um olhar, aleluia, de pessoas que têm fé. Porque nós não andamos, como diz a Tua palavra, nós que servimos a Jesus não andamos por vista, mas andamos por fé. Ajuda-nos, Senhor, a perseverarmos, a olharmos para Ti, para que nós possamos vencer. E que nada nesse mundo, Senhor, venha tirar de dentro de nós, do nosso coração, a certeza de que um dia nós nos assentaremos assim com Jesus e venceremos, assim como Ele venceu. Aleluia. Ajuda-nos a seguirmos, Senhor, olhando para Ti todos os dias, perseverando, aleluia, perseverando e sendo constantes, firmes na promessa que o Senhor nos fez. Agradecemos pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Continua firme, aleluia, na promessa. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Fica na paz do Senhor.